Em meio ao mercado de transferências, surgem muitas especulações no Glorioso e outras despedidas no elenco. O Botafogo anunciou que iniciará o Campeonato Carioca com um elenco mais jovem. O Alvinegro vai jogar as 5 primeiras rodadas do estadual com um esquadrão formado majoritariamente pelo time sub-23, vice-campeão do Brasileiro de Esperance esse ano, com adições de jogadores sub-20 e outros atletas que retornam de empréstimo, entre eles, Patrick de Paula. O volante foi o primeiro grande investimento da era SAF, adquirido junto ao Palmeiras por 6 milhões de euros, 33 milhões de reais, em março de 2022. O jogador rompeu o ligamento colateral lateral no início de 2023, praticamente não atuou no ano passado e não teve muito espaço desde então. Patrick terminou a temporada emprestado ao Criciúma, onde também não jogou muito. O meio-campista foi chamado para participar dos primeiros jogos do Alvinegro em 2025 como uma nova chance de aparecer e recuperar ritmo de jogo. Além dele, outros jogadores que estavam emprestados em 2024 e jogarão no Carioca são Newton, que também estava no Criciúma, e o atacante uruguaio Valente Adamo, que foi contratado em 2022 e nunca entrou em campo pelo Botafogo. Ele marcou 3 gols e deu uma assistência em 21 jogos pelo União Espanhola, do Chile, esse ano. Outro reforço na equipe do Carioca será o goleiro Raul. O arqueiro foi adquirido junto ao São José RS em março, mas nunca entrou em campo. Os destaques do time sub-23 são Matheus Nascimento, atacante que estreou profissionalmente pelo clube aos 16 anos, Cauê, que marcou gol pelo Botafogo no Brasileirão em jogo contra o Cuiabá, e o meia Cauã Lins. Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, não renovou seu contrato, que acaba dia 31 desse mês, e se despediu do Glorioso. Marçal chegou ao Glorioso em 2022, na segunda janela da SAF, e se tornou um dos líderes do elenco. Em 2024, acabou virando terceira opção na posição, atrás de Alex Telles e Cuiabano. Apesar disso, sempre que acionado foi importante. Agora, deixa o Botafogo com 90 jogos, 3 gols, 9 assistências e os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Obrigado, Marçal. Exemplo de liderança dentro e fora de campo, Marçal se dedicou ao mais tradicional em todos os momentos de sua vitoriosa passagem. Em sua chegada, o lateral trouxe a experiência de um jogador com currículo nas grandes ligas europeias para ser uma das referências do projeto esportivo do clube. Neste 2024, ano que ficará marcado em nossas memórias, o camisa 21 se agigantou nas decisões. Quando mais precisamos de sua influência, ele esteve lá, para marcar, atacar ou converter uma cobrança de pênalti. Sempre confiante e firme para guerrear pela glória. E ela chegou. Obrigado por morar nossas cores e nossas tradições. Fernando Marçal, você faz parte da história do Botafogo, escreveu Botafogo em suas redes sociais em despedida ao lateral esquerdo. O meio-atacante Raí, que estava emprestado pelo Botafogo ao CRB, negocia com o Boa Vista para a disputa do Campeonato Carioca de 2025. Raí tem 22 anos, e não conseguiu ter muitas oportunidades no CRB, fazendo apenas 7 jogos na Série B, sendo apenas 4 na condição de titular, sem gols ou assistências. O cria da base alvinegra não será aproveitado nas rodadas iniciais do estadual, quando o Botafogo utilizará jogadores do sub-23, sub-20 alguns do que voltaram de empréstimo, como Newton e Patrick de Paula. Botafogo tem interesse na contratação do experiente atacante Hulk, atualmente no Atlético Mineiro. O Botafogo, tradicional clube do futebol brasileiro, tem se destacado nos últimos anos por sua busca incansável por reforços de peso para fortalecer seu elenco e retornar ao topo do futebol nacional e internacional. Em 2025, uma das movimentações mais comentadas no mercado de transferências é o possível interesse do alvinegro de General Severiano na contratação do atacante Rabi, um dos nomes mais renomados do futebol brasileiro da atualidade. Hulk, atualmente com 37 anos, tem uma carreira internacional vitoriosa. Após se destacar no futebol brasileiro, o jogador conquistou grandes títulos na Europa, especialmente na Rússia e na China, atuando por clubes como o Zenit São Petersburgo e o Xangai. Em 2021, Hulk retornou ao Brasil para atuar no Atlético Mineiro, onde teve uma passagem marcante. Com o Galo, o atacante foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2021 e da Copa do Brasil de 2021. Além de acumular boas atuações nas competições internacionais. Embora o jogador tenha passado a maior parte de sua carreira fora do Brasil, o retorno para o país de origem trouxe um novo momento de protagonismo, o que aumentou seu apelo entre os clubes nacionais. Mesmo com a idade mais avançada, Rabi mantém uma forma física impressionante e segue sendo um dos grandes nomes do futebol brasileiro, com sua capacidade de marcar gols, impor força física e liderança em campo. O Botafogo,
que tem investido fortemente na reestruturação de seu elenco e na busca por grandes nomes do futebol para reforçar sua equipe, se viu atraído pela possibilidade de contar com Hulk em seu elenco. O clube carioca, que busca crescer em termos de competitividade e visibilidade, entende que um jogador de peso como Hulk poderia ser um grande diferencial em sua busca por títulos e para atrair ainda mais a atenção da torcida. O nome de Hulk surgiu nas conversas internas do Botafogo após algumas especulações em torno de sua saída do Atlético Mineiro. O clube mineiro, com uma gestão focada na reestruturação financeira, precisaria fazer algumas mudanças em seu elenco, e Hulk, devido ao seu alto custo, era uma das peças cogitadas para ser negociada. O Botafogo tem trabalhado arduamente para reforçar seu elenco com jogadores de qualidade e visibilidade. Com o apoio de novos investidores e uma gestão mais focada em profissionalizar o clube, o Alvinegro Carioca busca montar um time competitivo, não só para o Campeonato Brasileiro, mas também para as competições internacionais, como a Copa Libertadores. A chegada de Hulk ao Botafogo traria uma série de benefícios para o time, além do óbvio reforço técnico. A experiência dele em competições internacionais e sua habilidade em liderar grupos poderia agregar muito ao desenvolvimento dos jovens jogadores do clube. O atacante, além de ser um goleador nato, é um jogador de personalidade forte, o que pode ser crucial para dar mais confiança ao elenco alvinegro. Além disso, a contratação de Hulk também teria um grande impacto na parte midiática e financeira. A imagem de Hulk no futebol brasileiro e mundial é imensa, e sua chegada ao Botafogo atraria a atenção de patrocinadores e aumentaria a visibilidade do clube, tanto nacional quanto internacionalmente. Para Hulk, a possibilidade de um retorno ao Rio de Janeiro e de jogar no Botafogo pode ser muito atraente. O clube está em uma fase de reconstrução, com um projeto sólido e bem estruturado, e o atacante poderia se tornar uma das figuras centrais dessa transformação. A chance de estar em uma cidade como o Rio de Janeiro, com a possibilidade de protagonismo e desafios pela frente, é um cenário que parece se alinhar bem com o perfil de Hulk, que sempre se destacou pela vontade de vencer e por sua personalidade ambiciosa. Ademais, a questão financeira não seria um empecilho para o Botafogo, que tem feito investimentos pesados para se consolidar como uma força no futebol brasileiro. Mesmo com um salário elevado, a negociação poderia ser interessante para ambas as partes. Hulk, que já conquistou muito em sua carreira, pode ter o desejo de retornar ao Rio para atuar em um clube com grande tradição e história, além de ser uma oportunidade de continuar sua carreira em alto nível em um clube que tem ambições de conquistar títulos importantes. A chegada de Hulk ao Botafogo certamente causaria um grande impacto na torcida. O clube, que tem uma base de fãs apaixonada e fiel, poderia se beneficiar muito da contratação de um ídolo de tal magnitude. Hulk seria imediatamente abraçado pela torcida alvinegra, que vê no atacante uma oportunidade de fortalecer a equipe e aumentar as chances de sucesso nas competições que o Botafogo disputa. Além disso, a contratação de Hulk ajudaria a consolidar a imagem do Botafogo como um clube que busca ambição e competitividade em todos os aspectos. O nome de Hulk se tornaria sinônimo de uma nova fase para o Botafogo, algo que o clube almeja há tempos, um time competitivo, com grandes jogadores, e que disputa títulos em alto nível. Embora o Botafogo seja o principal clube brasileiro a demonstrar interesse em Hulk, não podemos esquecer que o atacante ainda possui um alto nível de competitividade no Brasil. Outros clubes, especialmente os de maior porte, também têm sido especulados como possíveis destinos para o jogador. No entanto, a proposta do Botafogo, com um projeto em crescimento e com uma nova visão, poderia ser o que mais atrai Hulk, que também busca estabilidade e relevância na parte final de sua carreira. A busca do Botafogo por Hulk em 2025 é um reflexo da ambição do clube em se tornar um protagonista no futebol brasileiro. A contratação delicira de um jogador de nível internacional poderia ser a chave para a transformação que o clube tanto deseja. Enquanto o futuro da negociação segue sendo acompanhado de perto, a expectativa em torno dessa possível transação é enorme. Se concretizada, a contratação de Hulk será, sem dúvida, um marco na história recente do Botafogo, elevando ainda mais o patamar do clube no cenário nacional e internacional. O interesse no atacante é mais do que uma simples tentativa de reforçar o elenco, é um sinal claro de que o Botafogo está determinado a crescer, competir e conquistar títulos em um novo ciclo de sua história. Fique atento, pois os próximos capítulos dessa história prometem ser emocionantes para todos os fãs do Botafogo e do futebol brasileiro. E aí? Vocês acham que com essa contratação bombástica o Botafogo eleva o nível brasileiro? Obrigado, torcedores do Botafogo, por assistirem a essa notícia. Valeu!